Então, boa noite a todos, sejam bem-vindos nesta noite, mais uma noite de Evangelho, de aprendizado e de muita vibração. Pode entrar. Primeiramente, a gente vai dar uma olhadinha vai dar uma lida na psicografia, tá bom? Essa psicografia normalmente é recebida na casa e a gente transmite às terças e sábados. Lentes do amor fraterno. Andrajoso, nem banho toma. Que dizer deste farrapo humano? Veja só onde foi parar essa criatura, nas ruas, andarilho do acaso e do imprevisto. Pedem-me piedade, que não me revolte o coração ao ver um grande sofredor. Este irmão não foi capaz de levar adiante o seu quinhão, para chegar mais perto de Jesus. Eu choro emocionada com o envolvimento destes agentes de luz que me sensibilizam às fibras do coração. Esse farrapo foi meu marido e, ao invés de censura, esclarece-me. Cabe-me um abraço. Ao invés de humilhação, cabe-me um estímulo. Ao invés de vergonha, cabe-me um gesto de caridade. Pedem-me não julgá-lo com os olhos maus, antes perdoá-lo com as lentes do amor fraterno. Não posso ressequir meu coração e preciso ajudá-lo, pois também fui responsável pela sua condição miserável e enfermiça. E eu que ainda não sei dos meus débitos, relembram-me, posto que minha ficha ainda não foi lida no tribunal divino e devo temer pelos meus próprios atos. Jamais recriminar um irmão. Eis tudo. Calo-me. Não há argumentos para um coração envergonhado diante de seres iluminados que conhecem nossas almas melhor que nós mesmos. Mensagem recebida em 2/8/22, aqui na casa. Pode pegar. Então vamos agora fazer a vibração inicial desta noite. Pedindo, Senhor, aos amigos espirituais que nos acolhem, pedindo aos protetores desta casa, a todos os mentores desta tarefa e das tarefas da casa, que estejamos todos unidos, Senhor. Todos nós assistindo à palestra, podemos ajudar, vibrando amor, tentando o entendimento das palavras que serão ditas. Que estejamos todos unidos, Senhor, para que a noite seja proveitosa e que a luz do Evangelho ilumine todo esse espaço. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. Pode acender. Essa noite o Evangelho está a cargo do nosso irmão Márcio, que veio pela USE, e ele vai trazer as palavras da noite para a gente, tá bom? Você pode pôr o microfoninho para você ser melhor ouvir. A gente costuma fazer até umas 8h30, no máximo, 8h35. Tá bom, então. Obrigado a você. Boa noite a todos. Que a paz do Mestre Jesus esteja sempre conosco. Eu agradeço aqui a oportunidade que a casa me concede. Eu venho através da USE, representante com palestrante. Agradecemos aos mentores da casa, que desde muito cedo prepararam o ambiente. Agradeço ao meu mentor, que está sempre comigo, sempre me protegendo, sempre me amparando, sempre me instruindo, para que, como gosto de dizer, me intitulo como um soldado do Cristo. E assim, todos nós o somos, pois estamos no trabalho da divulgação do Evangelho, na divulgação do amor, na divulgação das suas mensagens, para que estejamos bem conosco, para que também possamos desta forma aprender, absorver todo o conhecimento, para que possamos ajudar também as pessoas. Se temos a paz em nossos pensamentos, os mesmos se transformam em ação. Então, que tenhamos todos a paz do Mestre Jesus.
Somos espíritas, muitos de nós simpatizantes da doutrina espírita, e segundo o último censo, somos 4 milhões de espíritas no Brasil. É um número grande, né? Pouco, na verdade é pouco, né? Nossos irmãos da doutrina católica são 120 milhões de espíritas, né? Poderíamos ser muito mais, mas ainda sofremos com a falta de informações de muitas pessoas que nos intitulam como macumbeiro, né? Quando a gente fala que a gente é espírita, né? Há essa repressão, né? As pessoas falam, olha, lá vem lá o macumbeiro, né? E se fôssemos? Qual seria o problema, né? Se a doutrina, se a intenção é de fazer o bem, não importa qual a religião, qual a doutrina que nós estamos seguindo. Esse censo também mostra que no Brasil são mais de 14 mil centros espíritas espalhados pelo Brasil. E só na cidade de Santo André são mais de 100 centros espíritas. Aí começa a ficar um número grande, né? Essa pesquisa mostra que somente na cidade de São Paulo são mais de 6 mil igrejas evangélicas. Só na cidade de São Paulo, mais de 6 mil. E aí podemos pensar, né? Se uma cidade tem muitos hospitais, é porque nós temos muitas pessoas doentes. Se uma cidade tem muitas escolas, muitas instituições de ensino, é porque as pessoas precisam se alfabetizar, adquirir conhecimentos, né? E se uma cidade, um estado, um país tem muitos centros espíritas, muitos templos religiosos, é por quê? Porque nós somos muito religiosos? Não, né? É porque, infelizmente, nós ainda estamos numa condição desumana. Uma palavra dura de dizer, né? Mas a gente é ainda muito desumano com as atitudes com os nossos irmãos, com as atitudes com o nosso próximo. Reencarnamos no Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, e viemos com essa missão, a missão sempre de propagar o bem, de nos transformarmos moralmente, para que as nossas ações possam também transformar as pessoas que estão ao nosso lado. Esse mês de setembro, o tema proposto pela USE é a beneficência, é a benevolência, é a lei de justiça, do amor, da caridade. E a benevolência, é a beneficência, com quem? Para quem que a gente deve ter beneficência, para quem que nós devemos ter benevolência? Para com todos, para com todas as pessoas, né? Existem mais de 40 passagens bíblicas nas Escrituras que falam sobre a benevolência, que falam sobre a beneficência, algumas muito famosas, o óbolo da viúva, o bom samaritano, que a sua mão esquerda não saiba o que a sua mão direita fez. Temos assim exemplos maravilhosos de passagens que nos inspiram para que possamos nos tornar pessoas melhores, né? Esse tema beneficência é um dos mais famosos, mais comentados e mais lembrados do livro dos Espíritos. E Kardec pergunta ao Espírito da Verdade, vejam só a pergunta que Kardec faz, né? Qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade como entendia Jesus? Que pergunta, né? Que nos dá uma grande reflexão. Qual o verdadeiro sentido que Jesus entendia? E os Espíritos respondem que são 3, que é a benevolência para com todos, a indulgência com as imperfeições alheias e o perdão das ofensas. Não precisávamos seguir mais nada, né? E eu gostaria de incluir aqui mais um item, que é amar o próximo como a ti mesmo. Se conseguíssemos, né, seguir esses preceitos, com certeza iremos nos tornar pessoas melhores, né? E como podemos incluir, então, a caridade no cristianismo, especialmente no movimento espírita? Na história do espiritismo, fala-se muito em caridade. A famosa frase, não é? Que fora da caridade não há salvação. E essa salvação não é no sentido figurado de você se livrar do fogo do inferno, como algumas doutrinas assim pregam, né? A caridade, a salvação,
não é uma situação ao qual você vai estar no mar turbulento sem poder se salvar. Mesmo porque, como não acreditamos em condenação, nós não acreditamos em condenação, não é verdade? Se nós estamos aqui passando por algumas situações, muitas delas escolhemos passar. E isso se transforma maravilhosamente na nossa mente. Quando entendemos que as dificuldades que nos acometem, escolhemos passar. Então, se não acreditamos em condenação, ninguém é condenado, né? Também não podemos acreditar em salvação. A lei do progresso, ela é contínua. Ninguém regride. É daqui para melhor. Podemos errar e vamos voltar para aprender novamente. Vamos errar e vamos aprender novamente. Até que consigamos, em pequenos passos, caminhar na nossa evolução. Ninguém está correndo um risco que não seja o risco de estar no lugar certo, na hora certa, no momento certo, na oportunidade certa para corrigir as nossas próprias imperfeições. Esse é o propósito da doutrina espírita, corrigir as nossas próprias imperfeições. Então, quando se fala que fora da caridade não há salvação, quer dizer que fora da caridade não há saídas. Sem a caridade não há saídas. A salvação é no sentido de saída para que possamos viver melhores uns com os outros. Não há saída para os grandes problemas, porque muitos deles escolhemos passar. Eu acho maravilhoso isso, porque todos nós temos problemas. Muitas pessoas encaram um pequeno problema como uma forma grandiosa e muitos encaram um grande problema como uma oportunidade de se transformar. Um dos grandes problemas que a humanidade sofre, e talvez seja o maior, são os medos, né? Essa vulnerabilidade, essa fragilidade da nossa condição física. Então nós temos muito medo, nós temos medo da doença, nós temos medo da dor, nós temos medo do sofrimento que uma doença pode nos causar. Então podemos estar muito bem num dia, no outro dia acordamos com aquela dor estranha e já ficamos com aquele medo, né? É essa fragilidade do nosso corpo físico. Então nós criamos esse pânico. A Covid nos trouxe muito bem essa reflexão desse medo que nós temos da Covid, né? E gente, olha, eu nunca vi tanto espírita com medo. Medo de morrer, né? A gente se trancou, a gente se fechou e ficamos aí todos assim com medo, né? E medo de morrer, né? Com tanto que a gente aprende, com tanto conhecimento que nós temos da doutrina, a gente ficou com medo. Por outro lado, a pandemia também nos trouxe uma situação, uma forma enorme de poder transmitir. Então a gente consegue, através da comunicação, transmitir os evangelhos, transmitir a palavra de Jesus, transmitir a codificação espírita de Kardec a muitas pessoas que têm aquele receio, aquele preconceito lá de trás de que quando dizemos que somos espíritas, somos o macumbeiro, não é? Então, essa transmissão, uma palavra que hoje está muito assim ventilando nas nossas falas, né? É a conexão. Então a gente está conectado ao celular, nós estamos conectados à internet. E como é que nós estamos conectados ao próximo? Como é que nós estamos conectados aos nossos irmãos, né? Aqueles que mais precisam de nós. Então essa conexão é muito importante. A morte, esse medo da morte, nos faz sofrer, nos faz ter pensamentos. Vivemos assim com esse medo, o medo de morrer, né? Muitas pessoas têm essa reflexão. Apesar que fazemos um exercício diário, todas as noites, quando dormimos, nos desligamos do corpo físico e morremos, fazemos a nossa viagem astral. De alguma forma estamos mortos desse corpo físico.
Só que algumas doutrinas, né, interpretam como sonhos, né? E que maravilhoso quando a gente consegue fazer essa viagem, né? A doutrina espírita nos ensina de onde viemos, para onde vamos e o que é que nós estamos fazendo aqui. Voltando ao medo, temos medo de tudo, né? Temos medo de sair à rua e ser assaltado. Nós temos medo de sofrer um acidente. Nós temos medo de andar na rua e um animal vir até nós. Nós temos medo do vírus. Muitas vezes você pode contrair um vírus e em dias, em semanas, você pode morrer. Então vivemos com esse medo. Temos o medo da fome, temos o medo de viver sozinhos, temos o medo da solidão. Gente, a gente tem medo de tudo, né? Temos o medo de perder a esposa. É a esposa que eu espero que a minha tenha medo, né? De perder o marido. Nós temos medo de perder os amigos. Os amigos têm medo de nos perder. Nós temos medo de perder o filho. É o filho que tem medo de perder a mãe. Nós temos medo da velhice. Podemos estar bem com 80 anos e aí já fisicamente você está bem, mas já vem aquela pergunta: e aí, né? Como é que eu vou ficar? Eu vou para o asilo? Será que alguém vai ali cuidar de mim? Temos medo, temos muito medo, né? Temos o medo da demência, nós temos o medo do Alzheimer, mas se estivermos com Alzheimer nem vamos lembrar, então pelo Alzheimer nem devemos ter medo, não é? Vamos esquecer. Assim são muitos medos. Temos o medo da morte. Eu trouxe aqui um livro, é um livro do Richard Simonetti, que é Quem Tem Medo da Morte. Ele traz aqui várias passagens, né, para que possamos refletir de alguns medos que nós temos. Esse livro está no site da Federação, para que possam baixar um PDF para leitura. Recomendo. Quem tem medo da morte, né? O medo da morte é só antes de morrer, né? Porque depois que a gente morre, a gente descobre que a gente está bem, né? Muitas vezes é ruim para quem fica, porque nós vamos estar lá no plano espiritual, né? Estudando, tendo as reflexões da vida que nós temos, né? Então, muitas vezes o medo é para quem fica, a dor é para quem fica. E aí isso depende, não é? Depende do que nós fizemos, né? Você imagina, né? Se somos uma pessoa boa e vem essa notícia desse nosso desencarne, muitas pessoas vão falar: olha, né? Uma pessoa tão boa, desencarnou, fazia o bem, trabalhava no centro, ajudava no atendimento fraterno, nos estudos, poxa, desencarnou, né? Mas se somos uma pessoa má, né? Muitos podem dizer: desencarnou, hein? Então, isso depende muito do que nós somos, da mensagem que nós estamos passando para as pessoas que estão aí ao nosso lado, né? São muitos os medos, retomando lá o medo da doença, o medo da velhice, o medo da morte. O que é importante, como que a gente se salva desses medos? É vivenciando a caridade, como o tema proposto para hoje. É vivenciando a beneficência, é vivenciando a benevolência. E para quem? Para todos. A beneficência e a benevolência para todos. Se tivéssemos a certeza que estaríamos vivendo em um mundo feliz, não teríamos todo esse medo. Não teríamos medo de passar fome, porque saberíamos que teríamos um amigo que estaria nos estendendo um prato de comida. Não estaríamos com medo da solidão, porque saberíamos que as pessoas estariam ao nosso lado, não só por interesses pessoais, e nem também pelos laços sanguíneos. Não teríamos medo da solidão. E isso é a beneficência. Não teríamos medo da doença, porque saberíamos que estaríamos entrando em um posto médico e estaríamos sendo muito bem atendidos, também a benevolência. Então, todos esses medos seriam extintos. Por quê? Porque fora da caridade não há
saídas. Fora da caridade não há saídas. O curioso é que esse conceito de caridade que os espíritos dão para Allan Kardec foge um pouco do clichê que colocamos, né? Que é quando a gente fala em caridade, a gente pensa sempre em cesta básica, a gente pensa em sacolinhas de Natal, a gente pensa em bazar, e não é somente isso. É isso também, mas não é somente isso. A caridade, muitas vezes, é uma palavra amiga, uma palavra de consolo, num atendimento fraterno que fazemos, onde podemos salvar uma vida. Então a caridade não é somente as coisas materiais. Inclusive essa situação de caridade é muito mais fácil para as pessoas que têm posse, porque eu tenho posse. Então eu vou lá, vou numa instituição, eu compro lá um talão do bingo, eu compro lá um talão da pizza, da noite da pizza, eu ajudo. Mas quando eu convido esta pessoa a participar da instituição, muitas vezes eu vou ouvir, né? Ah, isso aí não é para mim. Eu ajudo financeiramente, mas estar lá não é para mim. Ah, eu não gosto de aparecer. A gente não ouve muitas vezes isso, né? Só que é uma mentira, né? A pessoa não é que ela não gosta de aparecer. Na verdade, ela não quer um compromisso. E cadê aí a beneficência? A benevolência para com todos. Por exemplo, aqui nós estamos dentro do centro espírita. Então nós temos um presidente, temos um vice-presidente, nós temos o diretor de estudos, nós temos o diretor de promoção e eventos, nós temos o diretor financeiro, nós temos o diretor de TI, nós temos todas as funções. Temos aqui todos os cargos preenchidos? Que bom, graças a Deus. Porque a gente tem, então, o quê? Beneficência, benevolência. Porque é muito comum, né? A pessoa ela entra dentro de um centro espírita, a princípio para procurar ajuda, não é? E chega ali destruída, a gente a recebe, ajudamos, ela estuda, ela continua o estudo para querer se transformar lá na frente para poder acolher o outro também. Pouquíssimas pessoas, não é? Então, a gente ainda é um pouco egoísta, né? A gente pensa um pouco em nós e esquecemos de tudo aquilo que podemos fazer ao outro. É necessário que tenham as funções, senão a creche fecha, o orfanato fecha, o hospital fecha, a instituição espírita fecha, porque as pessoas não querem compromisso, as pessoas não querem responsabilidade. É legítimo isso? É legítimo. É de fácil entendimento para nós? É de fácil entendimento para nós. Porque é o livre-arbítrio. Cada um faz aquilo que acha que tem que fazer, não é? É cada um segundo as suas obras. É uma reflexão importante que devemos ter quando somos convidados a trabalhar. Quando somos convidados a também colaborar da mesma forma que nós recebemos o auxílio de alguém. A benevolência, a beneficência são lindas passagens. Então, precisamos das pessoas para poder também trabalhar e auxiliar. No centro espírita que eu frequento, já ocupei lá alguns cargos e nós fazemos um rodízio das funções para que possamos assim capacitar a todos e ir trabalhando assim, né? Vamos lá de novo para a pergunta do Kardec, né? Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade como Jesus entendia? Que a resposta não é só servir a sopa, não é só o bazar, não é só a sacolinha de Natal. A benevolência, a bondade, a beneficência é para com todos. Não é somente com o pobre, é com o rico também. Porque espírita tem aí um preconceito com o rico, né? Quando a gente vê a pessoa muito bem vestida, que a gente vê a pessoa chegando com um carro, a gente gosta de rico. É difícil de falar isso, gente, mas é uma verdade.
A gente gosta de rico quando o rico vem fazer a doação. Então a gente também tem preconceito. Quando a pessoa é pobre, a gente já, é meu irmão, a gente já abraça, já quer ajudar, a gente gosta realmente aí de pobre, né? E tem pessoas que são tão pobres, que a única coisa que a pessoa tem é o dinheiro. Porque mentalmente, pessoalmente, a pessoa não tem nada, né? Então a gente tem que ter compaixão também com essas pessoas ricas, né? Rico de material, mas aí o pobre de espírito, né? Nós temos também preconceito com a alegria. Sabia que a gente tem preconceito com a alegria? A gente tem muito preconceito com a alegria. Imaginemos aqui uma situação, né? Eu sou um trabalhador, eu sustento a minha família, trabalhei o dia inteiro, amanhã eu vou trabalhar novamente, né? E quando é 2 horas da manhã, o vizinho começa a causar lá no prédio. Começa a fazer uma festa, e é barulho, é gritaria, e música alta, e eu ligo pro síndico e falo, meu amigo, tô fazendo uma festa lá, tá me atrapalhando, não consigo dormir, amanhã eu vou acordar cedo, dá um jeito aí. Eu deveria fazer uma prece, né? Fazer um evangelho pro vizinho, mas não, reclamei com o síndico. O síndico não resolve, o que eu faço? Ligo para a polícia. Falo, tô aqui, tô querendo dormir, vou acordar amanhã cedo, o síndico não resolve, ninguém resolve nada, acabei com a festa. Vamos inverter a situação. Às mesmas 2 horas da manhã, eu vou acordar cedo, sou trabalhador, sustento a minha família, e aí começa um barulho, uma gritaria, 2 horas da manhã, a família berrando, a mãe chorando, ocorreu um acidente, um acidente trágico, morreram lá 3 membros da família. O que eu faço? Faço uma prece, eu faço um evangelho, eu ligo para o síndico? Deveria, porque eu não vou dormir da mesma forma. Eu não vou conseguir acordar cedo da mesma forma. Olha como que a gente não gosta de alegria. Quando o outro está feliz, a gente chama a polícia para ele. E quando o outro está triste, a gente faz uma prece. Então, muitas das vezes, a gente não gosta de alegria. A alegria do outro. Muitas vezes a alegria do outro nos incomoda. Porque a gente sofre ainda aquela síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, eu vivi assim, eu sou mesmo assim, eu vou morrer assim, e eu ainda fico feliz de dizer tudo isso, que comigo é assim. Olha como falta aí a beneficência, como falta aí a benevolência para com todos, né? Então, quando a dor, o sofrimento é a tragédia, temos a empatia, e quando a gente vê o outro feliz, a gente chama a polícia para ele. Temos que ter a benevolência com todos, seja pobre, seja rico, seja velho, seja novo, para que possamos respeitar a todos. Não importa se a pessoa tem 9 anos, 19 anos ou 90 anos. A benevolência para com todos. E a palavra benevolência vem do latim, que é o bene, que é o bem, e a volência, que é a vontade. Então nós temos que ter a boa vontade com tudo, né? Precisou de mim, eu estou aí de braço aberto. É fácil a gente se colocar numa situação dessa? Não é fácil, é difícil demais, né? A gente muitas vezes foge, né? Então temos que ter uma benevolência também com o chato. É importante isso, gente. Porque às vezes a gente vê o chato vindo de longe, o que a gente faz? Dou uma desviada ali em nome de Jesus, vou ali buscar um livro, eu vou buscar uma água, né? Mas às vezes esse chato que queria apenas conversar conosco, às vezes e muitas das vezes somos nós a única pessoa que poderia estar ouvindo, porque estaríamos no momento certo, na hora certa, para poder acolher, né? E o que a gente faz com o chato? A gente desvia, né? A gente desvia. Então falta o que em nós, né? Falta a benevolência e falta a beneficência, né? Muitas vezes a vida é difícil, e ela é difícil mesmo, e tem aquela historinha do Chico, né? Que ele estava passando por uma situação bem ruim na vida dele, e ele pede ao Emmanuel que pudesse interceder e pedisse uma mensagem de Maria, né?
E Emmanuel, depois de alguns dias, volta e fala para o Chico, olha, eu estou aqui com uma mensagem, né, de Maria. Chico fica todo feliz, pega lá um lápis para poder escrever, um caderno, e quando vai escrever, Emmanuel fala para ele, olha, a mãe de Deus, Maria, pediu para lhe falar que tudo passa. Chico anota aquilo, tudo passa, e né, ansioso, fala, aí ela falou mais o quê? Que tudo vai continuar passando, tudo vai passar. Nós temos uma falsa impressão, né? Que quando é conosco, quando nós precisamos do auxílio, a gente quer uma mensagem imediata, a gente quer uma resposta no agora, né? A gente quer uma resposta para tudo o que ocorre na nossa vida. Mas nem sempre é assim, né? Às vezes a gente tem que ser preparado, a gente tem que estudar, a gente tem que se capacitar, a gente tem que se amadurecer para lá na frente entender tudo aquilo que Deus preparou para nós e para que a gente tenha a maturidade de entender também as nossas escolhas. É importantíssimo falar sobre isso, sobre as nossas escolhas. Eu vou forçar novamente essa frase, porque quando a gente tem esse conhecimento, essa condição moral de entender que as dificuldades que passamos são boas, quanto que a gente aprende com a dificuldade? Pode parecer estranho falar que a gente aprende com a dificuldade, e nós aprendemos demais. A dificuldade nos ensina, né? Finalizando, para não passar aqui do nosso horário, a benevolência que nós devemos ter também, e essa pode ser uma benevolência que vai nos transformar, porque pode virar até um caso de obsessão, que é quando a gente precisa falar com o atendente do telemarketing, o atendente do banco, e você fica ali no telefone, e a hora passa, os minutos passam, e você... Não acontece conosco? Que a gente fica... É o que é isso? A gente não tem a benevolência com o outro. Então a beneficência, a benevolência tem que ser com todos. Tudo passa, as dores passam, passarão também os dias de amargura e de solidão. Silenciemos assim, meus amigos, o nosso pensamento, serenemos a nossa mente, vibremos agradecendo a essa maravilhosa oportunidade de estarmos aqui numa casa espírita, onde recebemos esse alimento espiritual que nos transforma, que faz com que vibremos a nossa luz, como nos ensinou o Mestre, para que essa luz possa atingir a todos, para que possamos ter paz conosco e com todos os que estão à nossa volta. Meu muito obrigado a todos. A gente agradece, viu? Foi muito bom. Obrigada. Depois de ouvir essas palavras sobre a beneficência, sobre a benevolência, podemos vibrar, Senhor, com o coração aberto, por todos aqueles que estão em dificuldades, por todos aqueles conhecidos, todos aqueles que sabemos, Senhor, que estão precisando neste momento de coragem, de força, de saúde, de ânimo. Que esses irmãos espirituais que aqui se encontram possam direcionar, Senhor, toda essa vibração, todo esse amor e derramar sobre aqueles que estão necessitados. Onde quer que estejam, em hospitais, penitenciária, nas ruas, nos lares, na solidão. Que todos aqueles que estão na nossa caixa de vibração possam também ser atendidos. Pedimos também, Senhor, por essa casa bendita que nos acolhe,
por este município, por esta cidade, por este estado, pelo nosso Brasil e por toda a terra, Senhor. Que os governantes, aqueles que estão, Senhor, no poder, possam ser direcionados por Deus, pelos aqueles espíritos elevados, para tomarem sempre as melhores atitudes, em nome de todos. Pedimos também pelo serviço pelas tarefas que continuam, as tarefas de passe, que todos possam levar para casa um passe de refazimento. E agradecemos, Senhor, de podermos estar aqui em Seu nome. Que assim seja, graças a Deus.